minha pova! E tá no ar mais uma edição do programa Trem Mineiro, chegando com muita prosa boa e as maravilhosas pérolas da Madame Jane. Eu sou Jaque Ventura e nossa prosa de hoje é com uma galera que eu já conheço já faz um tempo. Sigo no TikTok, sigo no Instagram, eu sigo em tudo, que é o pessoal do arroba! Vou aproveitar e apresentar vocês de uma vez e depois cada um fala seu nome, que nós interagimos por aqui. Os integrantes do arroba são oriundos do teatro, formandos da turma de 2020 do CCP Artes Cênicas e em 2022 decidiram formar um grupo consolidado com os integrantes empenhados em produzir material para a internet constantemente. Sem falar no espetáculo Os Arrobas. Voltam ao teatro. Oi, gente, bora apresentar, apesar que eu já sei o nome de todo mundo, mas bora aí apresentar o nome de vocês. Quem começa? Eu sou Márcia Gonçalves, e eu sou a idosa da turma, tá? Da galera aqui, eu sou a mãe deles. Idosa bonita. Ah, a gente se cuida. Eu sou a Mauri Júnior. Eu sou a Luísa Pereira. Sou a Milton Zanini. E eu sou a Isa Madu. Esposa dele. Isso. Vai ganhar, não. Eu gosto de ver as receitas, viu, Isa? Aí a Tem que acompanhar a Cláudia para você ficar por dentro. Não é fácil, não. Ô, Resolve. gente, Não dá pra falar que não resolve. como que vocês chegaram à conclusão de que queriam fazer humor na internet? Alguém quer começar? Então, eu sempre começo, que acho que eles dão preferência, né? Até as questões. A pessoa tem 20 anos e fica fazendo graça, vê se eu dou conta. Pois é. Então, eu acho que a gente foi na onda da pandemia, você não tinha opções, né? E aí eu acho que a maioria das pessoas, né, o Brasil, o mundo inteiro meio que migrou para os vídeos, e a gente queria fazer alguma coisa, então esse menino maluco aqui começou e chamou os mais próximos e a gente seguiu esse fluxo. Eu acho que o primordial foi isso, assim, o start foi esse, de que a gente queria fazer alguma coisa e a internet era o único recurso disponível para a gente no momento, né, da pandemia. E a culpa é da Mauri. Não só. Não, a gente tava, como você falou, a gente vem do teatro. Então, a princípio, a gente era ali o nosso meio. Vocês são a segunda ou terceira turma? Segunda turma. Pois é, a gente queria fazer algo. Aí a gente conversou, no caso, meio que por coincidência, teve até a ver com o livro. Eu e a Luísa, a gente conversou, aí rapidamente a gente também conversou com a Milton, a Marisa também, óbvio. Então a gente fez uma reunião para falar assim, vamos fazer mesmo? Vamos começar a produzir conteúdo? Aí a gente decidiu fazer isso. Então, a gente não tinha nem definido se era arroba, se ia ser comédia, se ia ser sketch, o que seria, não tinha nada definido. E a gente foi montando em conjunto. A única coisa que a gente sabia é que a gente queria fazer alguma coisa da nossa formação, a gente queria estar envolvido com a arte, com a interpretação, com o teatro, com o que fosse. Então, essa foi uma forma que a gente teve de colocar em prática as nossas vontades. Sim, e eu acho que em relação à comédia, a gente pensou muito no que comercializar, sabe? O que as pessoas consomem mais. E a gente acha que na internet talvez as pessoas tendem a consumir mais comédia. Mas a nossa vontade também é fazer outros trabalhos, outras coisas. Igual tem uma sketch nossa, que ela é um pouco triste, assim, uma crítica social, que a Márcia, assim, até ela ficou com receio de fazer. Não, gente, eu não faço isso. Porque, assim, é uma realidade paralela, assim, sabe? Vamos dizer, diferença social. E ela é um pouco mais triste, um pouco mais pesada. Então, a gente tem essa vontade de fazer esse outro tipo de trabalho, e eu acredito que a gente ainda vai fazer muito, né? Mas, por enquanto, comédia, eu acho que é o nosso... A nossa porta de entrada, isso. Né? Mas que legal, né? Eu acho que é bacana contar também que essa turma formou no CCP Artes Cênicas em Contagem. Então, eu também venho do CCP Artes Cênicas em Contagem. E a gente se conheceu nesse balaio todo aí. E é muito gostoso ver
que de uma das turmas saiu um grupo tão uniforme que está dando sequência nesse trabalho. Aí eu já estou falando babando ovo mesmo, quebrando aqui o roteiro da produção e depois fica tudo certo. Balaio de gato, né? Trem, balaio. É porque a gente sai, a gente forma e pensa, e agora? O que eu vou fazer? Né? E se você estacionar e acomodar, você não faz nada. Fora a frustração, né? Você ficou lá 1 ano e meio ralando e depois, e aí, não vai produzir? Eu acho que isso pega muito, né? E outra coisa que a nossa conclusão do curso foi já no contexto de pandemia. Então, a gente não teve o gostinho de fato, fazer um trabalho oficial voltado ao teatro, porque a pandemia nos privou disso. Então, ficou intrínseco em cada um de nós esse desejo de prosseguir, de fazer alguma coisa, de realmente conseguir mostrar o nosso trabalho. Então, isso que a Marisa está falando, que a nossa formatura, a nossa festa de formatura foi online, né? O nosso trabalho foi todo online, nossos ensaios, né? A apresentação. Então, meio que tudo foi encaminhando para a gente começar. É vídeo mesmo. Fazer sucesso na internet. Mas aqui, para vocês, todo tipo de humor vale a pena ou existe algum limite? Eu estou trabalhando com um número que é 72,4. Eu penso que esse é o limite do humor e eu acho que... Tô brincando. Quando ele falou 72,4, eu falei, deve ser alguma FM, então, alguma rádio, FM, AM. Eu não pensei que era algum método. Chama o rádio, sei lá. Eu tô brincando. Eu penso assim, ó. Começar falando, já que eu coloquei, já tem um número, tô brincando. Eu penso o seguinte: a gente tem uma preocupação no arroba, a gente tem uma preocupação com o tipo de conteúdo que a gente posta e quem são os envolvidos e afetados, vamos dizer assim. Então, às vezes, mesmo quando toca em um determinado assunto, a gente tem uma certa preocupação de que lado está, de como está fazendo aquilo. Porém, ao mesmo tempo, eu penso que tem o limite da lei. Para mim, esse limite é imposto e ele deve ser respeitado, de fato. E outros tipos de humor, por mais que não seja algo que eu ache interessante, que eu não tenha vontade de fazer, eu acho complicado determinar um limite, sabe? Falar assim que não pode fazer certas coisas. É igual eu falei, tem a lei. Então, por exemplo, você não pode fazer nada racista, né? Você não pode fazer um conteúdo nesse sentido. Então, eu penso que é um pouco complicado fazer esse tipo, fazer um certo limite, falar que não pode falar sobre determinado assunto. E o que eu penso muito é que a gente acaba podendo falar sobre todos os assuntos, dependendo da forma que é tratado e de que lado ali, o que você está querendo demonstrar com aquilo. Eu penso que o limite, para mim, o limite seria, por exemplo, essa questão mesmo racial, preconceituosa, igual a gente tem um humorista que às vezes fala de pessoas que têm doença, que têm problema, como se fosse algo engraçado e tirando sarro de problemas que outras pessoas têm. Isso eu acho o cúmulo do absurdo, né? Que isso já não é mais humor, é desrespeito. Então, eu acho que o limite do humor é o respeito. A partir do momento que passa a desrespeitar, eu acho que já sai do humor e entra em outro lugar. Muito bom. E mais do que isso, né? O artista em si, ele tem uma responsabilidade social. Então, eu acho que o que você está oferecendo como conteúdo para a sociedade, quanto aquilo afeta, porque querendo ou não, a nossa vida é baseada em referências, né? E a gente tenta, no máximo, pensar quão boa e como isso vai refletir na vida das pessoas. E um outro ponto que eu penso sobre isso é que o fato de nós termos formados e feito um curso profissionalizante de teatro, ou seja, a gente teve um tempo de estudo, de fato, com profissionais capacitados, que nos formou como artistas, nos trouxe também uma sensibilidade para o lado artístico, porque é muito fácil hoje, com as mídias sociais, as pessoas irem para a internet fazer vídeos, mas sem pensar nas consequências daquelas informações que estão sendo repassadas, e a gente, como artistas, que já vem, e somos estudiosos da arte de modo geral, a gente desenvolve esse tipo de sensibilidade para ter um cuidado com aquilo que a gente quer repassar e o quanto isso pode afetar as pessoas. Eu vejo que essa questão realmente do limite tem a questão da responsabilidade social, que é muito séria, tem a questão da lei, que é muito séria, tem questões éticas que são muito sérias. E o que nós estamos querendo mostrar? Porque a grande maioria dos hoje mostra talvez assuntos são muito batidos e sem uma crítica ou uma análise mais assim
mas que realmente afeta, sabe? Então, quando o Hamilton falou que uma sketch me afetou, é nesse sentido mesmo, de às vezes a gente colocar, isso poderia ser viralizado, mas a gente coloca talvez suas questões éticas, responsabilidade acima disso, para estar botando isso, sabe? Essa construção do arroba, talvez diferente um pouco dos grupos que estão aí, ou dos humoristas que estão aí. Eu acho que a gente tem muita essa consciência, assim, tá? E afinal de contas, a arte ela tem o poder transformador, né? Então, se não tiver também esse cuidado do que você está apresentando, acaba indo para o extremismo. Mas, ô, gente, nós vai chamar agora a Madame Jane. E a Madame Jane hoje está com uma responsa à altura, porque esses meninos são bons de serviço. Então, bora ver qual pérola que a Madame Jane tem para nós hoje. Ô, Madame Jane, cadê você, minha filha? Olá! Olha aí, gente! Toda florida, toda colorida. Mas aqui, eu quero saber, o Amaury, você lembrou Oi. de passar aquela cantada na patroa? Deu certo? Levou porrada? O que aconteceu? Claro, é uma forma de conquistar. Eu gosto de dicas assim pra... Então deu certo, né, Isa? Você gostou? Tá vendo? Milagres acontecem! Eu acho que ele ficou sem graça de falar para você que a cantada não deu certo. Abafa o caso, menina! Mas você viu, Abafa! Nenhuma das mas cantadas você deu viu que os dois, certo. Madame Jack, mas você viu que os dois, um está sintonizado com o outro, né? Mesmo que a cantada não tenha dado certo, ela foi e afirmou tudo certo. Ela fala que deu. Isso é incrível. Dá tudo certo, depois a gente dá porrada depois. A gente resolve, lava a roupa suja depois. Mas eu quero Vai saber. dormir no sofá. Ele vai dormir no sofá uma semana. É, Não, gente, imagina. Que isso? Ela não é assim, não. é tranquila. Mas eu quero saber. É todo mundo mineirinho, não é? Sim, Todo mineirinho. mas uai. Ah, que trem bom. Então, acho que todo mundo sabe essa. Qual é a ferramenta preferida dos mineirinhos? Pão de queijo. É o trem, tudo é trem. Tudo é trem. Trem eu troço. Mas é o trem que carrega o queijo. Oi? Que nada, é o alicate! O alicate é Diga, nós trem. espera mais dicas! Se fosse a pá, né, para fazer levantamento de peso. Mas serve também. Ô, meninas, agora uma pergunta específica para vocês. Como tem sido trabalhar como humoristas e vocês têm encontrado resistência ou têm tido apoio? Como tem sido isso? Mesmo porque eu vi que tem alguns quadros que são específicos. A gente queria botar a Márcia para correr, a Isa fazendo lá as receitas. A Luísa está sempre aprontando alguma, apesar que a última que eu vi, a Márcia estava fazendo exercício, a Luísa não botou muita fé, não. Então, para vocês. Antes de tudo, diretamente como grupo, a gente tenta construir esse alicerce de como a gente se sente dentro do grupo. Nós temos 2 meninos, 2 homens e héteros, e de alguma forma respeitam isso, sabe? É muito bacana estar com os meninos e entender que tipo, a nossa opinião é válida. Então, como grupo, eu acho que se torna um pouco mais fácil, porque O enfrentamento. o enfrentamento é em conjunto, a gente sabe que nós estamos juntos. Mas eu acredito sim que para quem faça isso sozinha, tipo, coloque a cara a tapa sozinha, é ainda mais complicado, porque validar o seu serviço, validar o que você faz, porque cabe para a Uma mulher, sociedade machista. sim, eu acho que cabe para a mulher uma comédia muito sexualizada, sabe? A mulher fica nesse lugar de muito limitado. E aqui, não, aqui a gente constrói juntos como grupo, como 5 pessoas e por exemplo, é comum nas nossas reuniões, a maioria é quem faz o roteiro e o amigo que faz a edição, então eles fazem uma parte muito importante, né, que é
o pré e o final. Nossa. E o pós, tipo, do apresentar. que chega, sabe? E aí já chegou da gente falar, olha, talvez isso aqui não é bacana. E de forma alguma eles hesitaram de falar, vocês estão viajando, eu que escrevi e tal. Pelo contrário, a gente vê que tem um cuidado, né? De falar, e aí, meninas, o que vocês acham? E a gente sempre prevalece naquela questão de 3 e 2, então eles saem em desvantagem desse grupo. Quando o assunto né, mais sensível. Eu acho que mulheres, nós somos engraçadas, né? A gente sabe contar piada. Só que ao longo, né, de toda a construção da sociedade, a mulher foi colocada num lugar onde você não pode rir muito escrachado, você não pode falar palavrão, você não pode, né, falar piadas, né, com muito certo tipo de humor, onde você vai provocar essa atitude. Então, assim, o arroba, em relação a isso, pelo que eu vi, ele já veio com essa sacada. Eu vou botar 3 mulheres ali, que aí eu vou colocar essas 3 mulheres de volta nesse lugar, de poder fazer humor, de poder ter uma crítica, de poder talvez se igualar, né? Porque a gente já é desigual, mesmo numa sociedade onde a maioria é mulher, nós somos desiguais. E aqui botamos 3 mulheres meio que para ter que parar. A gente fala mais no ouvido deles, entendeu? Então aguenta mais. Então eu acho assim que a gente é engraçada, a gente consegue fazer isso, mas realmente, como a Luiz falou, uma mulher sozinha, talvez, para entrar no meio que de grande maioria de homens, é muito complicado, muito difícil. Não que elas não estejam conseguindo, que graças a Deus, inclusive no stand-up, tem muita mulher, e muita mulher boa, e de Minas, muita mulher legal também. E aí, a resistência existe, mas a gente, como um grupo, eu acho que a gente está chegando num lugar legal, assim, de botar a mulher nesse nível aí. Mas eu entendo também, eu não vivo nesse conto de fadas de achar que posteriormente, eu espero que a gente vive algo grande, que não vai ter impasse, sabe? Talvez posteriormente. Porque a gente sabe que vai. Mas por hora a gente trabalha em grupo e somos uma grande célula, assim. É importante. São linhas as palavras das meninas, levando em conta toda essa questão histórico-cultural mesmo, de certa discriminação com relação à mulher em vários âmbitos, né, da vida profissional, pessoal e etc. Mas, pensando no nosso caso concreto aqui, né, a gente, como grupo arroba, as pessoas com quem a gente tem atingido e a interação e a resposta com que o público tem dado para a gente tem conseguido, pelo menos é o que chega para a gente, uma aceitação muito boa. As pessoas têm valorizado cada um de nós individualmente, porque fulano é muito bom, porque fulano faz isso muito bem, independente de ser os meninos ou as meninas. Então, a gente, assim, até uma questão nossa que a gente pode levar como um abridor de portas para a gente se mostrar como competentes, como capazes, e para que todo mundo aceite isso de forma mais natural, de que as mulheres estão aí para fazer tudo que os homens fazem da mesma forma, com a mesma competência ou até melhores, né? Então, a gente tenta sempre quebrar esses tipos de tabus mesmo. E a resposta das pessoas tem sido muito boa para a gente, assim, a gente não tem tido o grupo em si, né? Porque tudo que a gente recebe é do grupo, então o grupo não tem tido formas de discriminação e de nenhum sentido, ainda bem, a gente está construindo um caminho para que a gente possa ser o mais aceito possível, no maior nicho, né, de pessoas possíveis. A gente gosta muito de fazer perguntas desse tipo, porque aqui, por exemplo, nós somos uma emissora que à frente da emissora estão 3 mulheres. Então, a gente recebe ataques cibernéticos para tirar a gente do ar o tempo todo. A gente conseguiu recentemente chegar a 67 mil visitas no nosso site, com um fluxo de 700 pessoas nos ouvindo. Então, a gente sabe que é desafiador para a mulher se impor na arte sem o famoso teste do sofá, sem achar que a mulher é uma porcelana que é intocável e tem que ficar com a barriga, como que é? Esfria a barriga na pia, esquenta no fogão. Então, dá para ter esse diferencial. E eu achei muito bacana a forma que vocês trouxeram, uma forma muito lúdica de tratar as receitas, a questão agora que vocês estão trazendo da novela mexicana e a forma como vocês brincam com tudo isso. Estamos de olho. Parabéns! Não, a gente
conversa e assim, você tem que manter o papel de profissional e não pode falar que é fã também, sabe? Então, Pode, aqui A é gente já live. entendeu. A gente já entendeu. Depois a gente dá um autógrafo. Olha. essa blusa aí do arroba é só para equipe? Interessante. Fazer um. Não consegue virar aí de costas, mas fala. Luiz e virar, né, gente? Pois é. Faço mexer virado. A gente faz ele sofrer de vez em quando. Para que a gente possa, a partir de determinados momentos, a gente possa sair, fazer algum trabalho, ou até mesmo gravações na rua, é uma forma que a gente tente causar a curiosidade em quem está vendo, em procurar saber, se interessar. E é uma marca da gente, né? Para que a gente possa se mostrar dessa forma. Inclusive, já tem muitas pessoas interessadas em adquirir uma unidade, que aí daqui a pouco a gente vai começar, inclusive, comercializar para os nossos fãs, tá? Mas para alguns a gente pode doar, sabe? Para alguns assim mais. Estou começando a gostar dessa ideia. Gente, eles fizeram um filme, Segue, comenta e compartilha. Desses que a gente vai assim doar. turma aqui que vocês estão vendo fizeram um curta numa outra área, né, do teatro. Acredito que a gente pode usar o termo um pouco mais dramático. E nós fomos lá assistir o curta. Eles fizeram um monte de sorteio, eu não fui premiada com nenhum. Você é igual eu, também não ganhei nada. Nem eu. Eu sortear comigo mesmo, perco o papel. Mas aqui, na opinião de vocês, o que provoca mais risos ou mais curtidas dos espectadores? A gente tem um outro tipo de discussão que a gente tem também grande, né? Assim, do tipo de conteúdo que a gente vai fazer. É igual a gente falou nas respostas anteriores sobre como a gente vai construindo, porque a gente, às vezes, faz sketch que é só para dar risada mesmo. Tem umas que tem uma certa crítica por trás, mesmo que tenha um humor ali. Então, tem problemas com a laje, da pensão, tem alguns lá alguns que captam ali alguma coisa. Só que não necessariamente esse é o tipo de humor que gera mais cliques. Tem coisas que as pessoas, eu pelo menos vejo, vai ser até interessante também todo mundo comentar nesse sentido, eu vejo que uma coisa mais rápida no sentido de captar para as pessoas, e isso acaba funcionando mais. Então, às vezes, algo que gera identificação, por isso que hoje em dia tem muitas coisas que, às vezes, já tem uma prévia do que vai falar, né? Por exemplo, quando acontece tal coisa, ou algum tipo de situação, eu acho que isso prende mais as pessoas, que é também interessante. E fora isso, aí tem aqueles mais apelativos, que é o que a gente não busca fazer, que às vezes o humor mais apelativo, as pessoas também gostam mais porque a polêmica sempre gera cliques, gera curtidas, gera engajamento. Então aí a gente fica tentando construir o que a gente quer demonstrar, como a gente quer fazer enquanto artistas e também buscar seguidores e cliques, que é óbvio que para a gente isso é super interessante. A gente precisa disso para manter, é importante. A gente precisa de construir o nosso público. É isso que a gente não tem um termômetro, né? Porque a gente vive isso tudo que o Amaury falou, de saber o que está ali na crista da onda, o que não está, o que o povo vai querer. E, às vezes, um vídeo, né, ou uma sketch que a gente nunca achou que pudesse viralizar ou que pudesse ter um número grande, vai lá e fala, gente, não é possível. Aí a gente começa, eu pelo menos começo a observar, nossa, mas aonde que está o interesse daquela pessoa naquilo, de parar de comentar. Então, assim, eu vejo que a gente não tem hoje, talvez, né, como definir o que gera mais cliques ou não. Mas a gente, pelo que a gente trabalha, é de construir um público, sabe? De construir um público que vai saber o que o arroba faz, né? Desse meio que da forma como a gente utiliza o humor, da forma como a gente faz as críticas, da forma como a gente se apresenta. Então, eu acho que o legal seria isso, que aí a gente cria, né, esse público que vai em busca do que realmente a gente apresenta, e aí a gente tenta que vai haver equilíbrio, né, de curtidas e de engajamento. Sim, eu acho que a gente tem um fator que, querendo ou não, nós temos pouco tempo como grupo e está dando muito certo. A gente conseguiu marcos, assim, que talvez uma pessoa com 1 ano não teria conseguido. Então, a gente ainda está descobrindo o que de fato funciona para as pessoas que nos assistem, sabe?
E a gente entende também que nosso nicho é diferente. Por exemplo, tem uma galera que assiste vídeos mais curtos, as plataformas também estão mudando muito. Então, como chegar para uma, uma grande quantidade de forma diversa, sabe? Como alcançar essas casas de pessoas completamente diferentes. Pegando carona no que a Márcia falou aqui, o que acontece? Você não pode subestimar, às vezes, um trabalho que você não sabe, igual Vende Esse Conselho, é o nosso boom no TikTok, 2 milhões de visualizações. É uma sketch que, quando eu peguei, assim, para editar, eu já achei ela engraçada, por causa da voz da Luísa. Só que, tipo, eu sou muito suspeito, eu sou da roupa, então você não sabe que aquilo vai viralizar. Um que eu tinha certeza que iria viralizar é o de indignação infantil, porque todas as vezes que eu assisto, eu começo a rir, eu não aguento quando a filha da Márcia, que faz, né, o papel, Uma roubinha. ela vira e fala assim, eu fico engano meus amigos, aquilo me pega de um jeito, que eu começo a rir todas as vezes, eu falei, esse trem vai bombar. Joguei lá e realmente deu 1 milhão, já chegou 1 milhão, né? Já. 1 milhão de visualizações e tal. Só que Vende Esse Conselho foi meio que uma surpresa. Eu achei engraçado, achei que poderia dar alguma coisa, mas não imaginaria que ia dar 2 milhões de visualizações e tantos comentários. E, querendo ou não, a gente fica um pouco refém disso, porque é quase um batismo do seu trabalho. As pessoas vão comentar, nossa, que legal, nossa, vocês são engraçados, não sei o quê. A gente não pode trabalhar pensando nisso, porque Limita, né? limita e você fica meio assim, correndo atrás disso. E não pode ser. Você tem que fazer o seu trabalho independente disso. Só que trabalhando em plataforma digital e sem ter retorno, às vezes também não rola. Então a gente tem que procurar uma linha ali onde a gente não vai fazer algo que vai, tipo assim, que não seja da nossa característica só para ganhar clique. A gente tem que procurar uma linha ali, que a gente não vai fazer isso, procurar esse caminho apelativo, Que não nos manipule tanto, né? isso, que não nos manipule tanto, mas que a gente passa a informação que a gente quer, que essas sketches com mensagens, que não é só um humor raso, ela tem uma profundidade. Tem gente que às vezes não percebe, passa despercebido, não, a gente vai naquele vídeo, fala, você entendeu? Ah, entendi. Mas o que quer dizer? Ah, é só aquilo, não é só aquilo. Igual Problemas na Laje, tem gente que não entende a crítica de Problemas na Laje. Eu não sei se você assistiu Problemas na Laje, mas tem gente que chega no final, o cara pede o suco de laranja, o pão com leite condensado e a pessoa não entende, sabe? Então, é isso. Eu já me prolonguei, já vou parar por E aí, aqui. só concluindo, é uma questão que está em grandes mudanças, constantes transformações, e que a todo tempo a gente precisa parar para estudar como está sendo a aceitação, como estão sendo as estatísticas, os retornos, para que a gente molde novas formas, novos parâmetros que vão nos conduzir para os próximos caminhos. Como a Loise disse, nós somos um grupo muito recente, a gente ainda está aprendendo como fazer tudo isso, e está em constante modificação. Não existe uma receita de bolo, não. E a gente está em fase de teste, realmente. Porque a gente faz tudo. Esses meninos aqui fazem tudo, as meninas fazem. A gente que faz Contra a regra, cameraman, tudo. Então, é tudo crítica, certo. figurino, cenário, vozes estranhas. Dublagem. Vai ter sketch falando um pouquinho sobre isso. Bora conseguir o patrocínio do Bombril! 1001 utilidades! É. Fica a dica aí. Fica a dica. Mas a gente, quando está começando, é realmente, né? Você faz tudo. Você faz roteiro, você edita. E assim, gente, editar é um dos trem mais desafiadores para mim que tem dentro dessa área de vídeo. É uma coisa que eu não sei fazer bem. Então, admiro quem faz, porque editar realmente é desafiador. Você filma, você tira foto. Então, Você tem que ter ideias, igual a Milton tira Pra ideias de montar. não sei de onde, sabe? Para jogar lá. Muito legal. Para montar, a gente tem a sorte de ter um bom editor no grupo, que isso faz diferença. Inclusive, eu acho que foi uma coisa muito engraçada, porque, tipo assim, na primeira reunião teve eu e o Maurício só, e a gente já estava contando com a Milton. Porque a gente falou assim, se não tiver a Milton, não tem a Milton. Tipo, É mesmo. Já falei, quando a gente ficar. Já falei, quando a gente ficar bastante rico, aí 60% dos rendimentos vai ser dele. Tá gravado, não tá? registrado. Não importa, só eu que espero. Tô achando que a Márcia vai Você vai fazer essa prova aí contra mim, né? Ela falou. Espero. E ela falou? Mas aqui, Gravou. como que foi, gente, para vocês com a peça, os arrobas no teatro? Nossa, foi um sonho. Também ter ido para Realizado.
É, E a para gente São foi para Paulo. Ah, sim. Pode começar. Foi um sonho para a gente que a gente realizou no sentido de sair da internet e voltar para o teatro, que foi onde a gente surgiu. Foi o que nos formou, que foi o teatro. Então, a gente ainda não tinha tido a oportunidade de construir um projeto para o teatro. Então, a gente trazer o arroba para o teatro, assim, foi algo que a gente pensou com muito carinho, que nos deu muita satisfação de fazer e que os resultados foram muito gratificantes por conseguir, né, fazer com que a experiência, né? gente tivesse tido essa experiência que a gente sempre quis. E E- queremos continuar tendo, É, porque tem e o- projetos por aí. E o legal disso é que a gente poderia ter tudo para falar que a gente não ia, sabe, postergar essa ideia. E a gente formou em plena pandemia, nossa apresentação foi online, sabe? Então a gente, vamos continuar fazendo isso aí mesmo, online e tal. Mas a vontade, a necessidade de ir para o palco, de experimentar, de quebrar, sei lá, sabe? Foi muito bom. E foi uma Quando a gente realizou, muito bom. E foi uma coisa legal porque a gente fez isso em grupo, né? Tipo assim, a gente voltou pro teatro todos, Juntos. sabe? Vamos passar E aí aperto foi junto. um negócio muito legal, porque eu lembro que assim, no começo eu tava tremendo muito, a Marisa também, e aí a gente agachou, assim, a gente tem um vídeo, inclusive, da Mauri, não queria expor dessa forma, mas ele falou, eu vou falar mais, senão eu choro. E aí, tipo, a gente entrou e deu e ver as pessoas que a gente amava, porque nesse começo são elas mais que estão aqui, ali conosco, sabe? Tipo, Vamos junto. vão juntos, Esse que povo. compram a ideia e tinha alguns momentos de interação que a gente via eles interagindo, tipo, era de arrepiar, sabe? Era muito, Foi uma energia muito eu acho grande. que é a sensação de estar entrando no Oscar, sabe? Foi desafiador, assim, porque a gente não tinha noção, o roteiro próprio, não sabe se as piadas funcionam, que nem são piadas, né? Porque eu nem vejo a Arroba contando uma piada, no caso. São esquetes que elas têm esse humor. Mas a gente não tinha testado nada com o público, a gente ensaiando, a gente vendo, a gente se vendo. E com interação do público, a gente falava, tem interação do público, mas como é que isso vai acontecer? A gente teve que ensaiar como se a gente, tipo, pegando a pessoa para interagir na peça sem saber qual vai ser realmente a interação da pessoa. Então foi muito louco. Só que, ao mesmo tempo, aquela vontade de voltar logo a fazer, porque a internet, por mais que você faça tudo pela internet, é totalmente diferente, gente. E é um pouco libertador. E o resultado é imediato. Se a pessoa gostou, vai demonstrar na hora. E quando você vê que as pessoas estão rindo, tipo assim, será que alguém vai rir? Toda vez eu acho que eu fico nervoso com isso. A gente, as primeiras frases, as pessoas, tipo assim, a gente foi surpreendido pelo público e sem forçar nada. Minha mãe virou para mim, minha mãe já é uma senhora idosa, mora lá no interior, virou para mim, olha, filho, eu vou, mas eu não vou rir não, você sabe que eu não gosto dessas coisas, não acho essas coisas engraçadas. Eu falei, não, mãe, beleza. Aí chega as fotos, minha mãe rindo igual uma hiena na plateia. Assim, a plateia é sempre o sexto ator, né? E é o ator mais louco, porque a gente não ensaiou nada com eles. E o retorno da plateia para a gente, gente, é muito bom, é muito bom. Eu acho muito legal, porque a questão da interatividade, isso é muito, muito legal. E foi uma das coisas que foram propostas no sentido de, tipo assim, porque tem uma parte que parte da plateia sobe no palco para ajudar a fazer, que seria essa forma de, tipo assim, agora a gente tem a possibilidade de ter um contato, diferente do que é do vídeo, que a gente tem uma distância, agora a gente pode ter contato. E também de começar a colocar elementos do teatro, elementos que o teatro proporciona, sabe? Que é um pouco diferente do vídeo. Então, a forma de fazer é diferente, as possibilidades exploradas foram diferentes. Então, acho que isso é muito, muito, muito legal, muito legal. E ter o retorno depois das pessoas, isso é muito interessante. Essa ideia do Amaury no início já da peça, né, da apresentação, trazer o público, foi bem legal no sentido de que, a gente está vindo de uma pandemia onde nós não poderíamos ter contato, né, onde estava todo mundo isolado, distanciamento, e aí a gente joga o povo lá junto com a gente. Foi uma pegada bem legal, que já, assim, sabe, todo mundo entendeu. Muito bom. Eu até falo isso mesmo. Depois veio a loucura de São Paulo. De São Paulo, a gente foi com o mesmo espetáculo, né? Esses arrobas voltam ao teatro. A gente teve essa possibilidade de apresentar lá no Clube dos Barbichas. Então, foi algo que, a princípio, a gente pensou, nossa, realmente a gente vai lá no Clube dos Barbichas, eu não sei se vocês conhecem, mas não, a gente vai lá e apresentar em São Paulo e no Clube dos Barbichas, que coisa legal, assim. E é claro, lá a gente já não tem o público que a gente tem aqui,
mas a gente teve a possibilidade de apresentar para pessoas diferentes. A equipe lá também foi muito receptiva, a equipe do local foi muito bacana com a gente. E como é aquela questão, né? Quando a gente vai montar, produção, iluminação, tudo a gente ainda tem que fazer. E chegar em um lugar novo sem tempo hábil para testar tudo tão direitinho, a gente fica com receio. Mas, assim, ocorreu tudo bem. Igual a gente estava falando da experiência lá de camarim, de ter pessoas famosas que passaram lá. A gente pôde escrever nosso nome na parede. E tinha nomes como Whindersson Nunes, Fábio Porchat. Conhecemos o Marco Gonçalves, a Márcia até deu um trabalho para ele na apresentação dele também. Melhoramos um artista que a gente não reconheceu na hora. Foi o Evandro. Nossa, Deus, ele chegou super receptivo, a gente, oi. Só que, tipo assim, depois que passou um tempo, eu falei assim, gente, aquilo é Evandro. Tipo assim, né? Eu passei até a reparar ele mais lá na Late Night, que eu nem... Ah, o Marco. O Marco, né? Evandro é aquele lourinho. Não, O carequinha. Mas foi uma experiência, assim, que o resultado foi tão sucesso pra gente. De todas as formas. E aí, aquilo que o Mauri falou, era um outro público. Tipo assim, na realidade, a família dele estava lá reunida, tá? Eles botavam aquelas plaquinhas assim, riso, aplauso, sabe? A mãe, o pai da família dele, brincadeira. Mas foi um outro público, né? E naquele ambiente. Então, para a gente, meio que falou assim, pode continuar, vocês não estão muito ruins, não. Não, foi isso também. A gente já sabia que seria um sucesso, que aqui foi um sucesso. Acho que a gente esperava, a gente foi surpreendido. Sabia, não. Sabia não, a gente saiu pra caramba, vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, e quando a gente viu a recepção do público, acho que o público também foi surpreendido pela gente. Porque as pessoas veem os vídeos, acho que não imaginam o que é uma peça de teatro, eles pensam, deve ser igual aos videozinhos da internet, tem gente que é assim, né, pensa dessa forma. E chega lá, vê que a gente construiu uns quadros muito bons, porque a gente pegou alguns melhores nossos, outros inéditos, que ainda nem foram para a internet, que já estão gravados, mas que ainda não foram. Específico. Isso. Eu acho que o público, a gente foi surpreendido, mas o público também foi. Quando eles viram que eles tinham que interagir, e foi meio que instantâneo, assim. Eles estavam muito proativos, né, para interagir com a gente. Então, acho que foi uma troca ali entre nós e o público, e nós levamos isso para São Paulo com consciência que era bom. Então, eu não sei os meninos, mas eu não estava com medo, assim, de que dá aquele friozinho na barriga. Eu até fiquei triste, porque eu não senti isso. Mas nossa, eu não ia falar muito, vamos ficar aqui até amanhã. Até que eu fico empolgado, a vontade de... O Hamilton se sentiu em casa. Não, mas eu tô preocupado com isso, porque eu tô entrando na peça, tipo assim, eu já sei que 5 minutos antes é que eu começo a ficar nervoso, só que eu não tava nem assim. Me deu foi um pane no meio, que é bem pior, eu acho. E uma curiosidade, aqui em BH, a gente tinha a minha entrada, eu sabia que eu entrava naquela, eu entrava ali. Aí, Só que a Marisa e o Maurício, não lembro qual dos dois, chegou da cena e colocou uma mesa no lugar. Aí eu fiquei assim, mas eu entro aqui. Aí me deu um pane. Eu tava dando a hora de eu ele entrar não e viu preso outra opção naquilo. de entrada. E aí eu tava na E eu preso naquilo, mas eu entro aqui. Tipo assim, tinha outras entradas. É improvisar. Só que na minha cabeça eu entro aqui. Então ali assim. O ensaio foi bem efetivo, era só aqui que você podia entrar, entendeu? E eu lembro que eu tava na coxinha com o Hamilton nessa hora, aí eu lembro do Hamilton falando assim, mas eu passo aqui, tipo, outro. Beleza, vai ali, na hora nem, tá bom, vai ali depois. Eu tava preso ali. Fiquei presa, tipo, porque a gente trocava de roupa muito rápido, e numa cena eu tava com a placa, né? E ela agarrou, tipo, no microfone, agarrou toda. Eu dei a volta no teatro, assim, e apareci pra Mauri, assim, Me ajuda, socorro. Aí pra contar, arrebentei o negócio. E eu sempre esquecendo de ligar o microfone. Ainda bem que eu falo gritando, né? Então, Mas as coisas que acontecem atrás da coxinha, assim, só a gente tá lá pra saber. Tanto é que depois, algumas pessoas que assistiram ficaram assim, mas como que vocês trocaram de roupa tão rápido? Como assim? Não dava Eu ia sair, e já voltava. Foi um negócio assim, uma maratona. E era muito, era 13, assim, era 13, tecnicamente, 13 trocas de roupa. sem contra-regra, ninguém para auxiliar. Foi a primeira vez, então, que vocês conseguiram colocar em prática tudo o que aprenderam no teatro para o público. E tudo por nossa conta, então isso traz essa responsabilidade. Iluminação, figurino, cenário, tudo que a gente aprendeu lá com aquela turma boa toda. Quem desenhou a iluminação
Então, como que vocês organizaram? Coragem, falta de vergonha de ir para frente. Eu fui passando um roteiro pro iluminador, aí eu fiz um roteiro de iluminação e marcando marcando as iluminações, as falas. Quando a gente iniciou, a gente já teve uma preocupação, porque como ia ter isso? Tinha trocas, tinha, né, entradas e saídas, tinha iluminação, a outro sketch poderia estar contando um assunto bem diferente, então essas coisas tinham que estar bem encaixadas e muito bem definidas. Aí eu montei um roteiro para passar para ele, para tipo assim, ó, nesse momento vai chegar, vai ter a iluminação X, vai ser central, vai ser no canto, e a gente foi ensaiando com base nisso. E depois a gente chegou a fazer, né, como de praxe, a gente fez um ensaio no teatro e para terminar de afinar. Então, ela terminou de afinar a luz, afinou a luz e a gente foi apresentar. Eu acho que, assim, respondendo, a gente sabe, às vezes eu vejo que a gente é tão feliz porque as coisas vão conspirando. O cara da iluminação foi super assim, encaixou, sabe? Aí depois o cara que filmou encaixou. Então, assim, a gente tem encontrado. Eu vejo que, às vezes, você fica assim, gente, nós estamos começando num terreno que a gente, né, a gente ainda é novo e tal. Mas a gente tem encontrado tanta gente boa, tanta gente legal que ajuda, sabe? Bate assim. E, em São Paulo mesmo, o cara que ficava que tomava conta lá, e a gente chegou mais cedo, ele disponibilizou para a gente entrar, para conhecer o lugar. Então, assim, eu acho que isso, são sinais, né, de que a gente está fazendo a coisa legal, certa, assim. Isso é muito, muito gratificante, assim. Outra coisa que eu achei bacana no conteúdo de vocês, e eu já avacaiei o roteiro aqui todinho, acho que vocês já perceberam isso também, né? Não tem problema, não. E se a gente vai falando demais, pode cortar o seu tempo aí. Pois é, aí juntou aqui, pronto, acabou. Vocês exploram bastante o espaço público da cidade. Essa questão de vocês usarem o ambiente que estão e também de demonstrar, por exemplo, que você não precisa estar igual nós aqui, nosso estúdio ainda está em reforma, nós estamos no estúdio, mas vocês utilizam todos os espaços, pode ser estúdio, pode ser praça pública. O último vídeo mesmo que eu da Luísa estava lá se exercitando na praça, então isso é muito bacana. Essa interação que vocês fazem com tudo, mostrando também que você não precisa ficar só limitado à questão de que, nossa, eu preciso ter um estúdio perfeito. Ah, nossa, se não for a máquina tal, assim, 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 não dá para fazer. Você poder aproveitar com aquilo que você tem. A gente é bem brasileiro nesse sentido, né? Porque a gente não tem nada, a gente faz o que tem. E a gente vai mesmo, nunca fica. É na casa de alguém, ou é na funerária, ou é na farmácia, e pede alguém, um amigo, parente, e vai fazendo. E eu acho que essa construção é mais uma característica do arroba, né? Da gente, de certa forma, também está mostrando os lugares que existem em Contagem, que a gente faz muito em praça, né? E aí é que foi, né, o que foi jogado para nós é o que a gente está fazendo. Então, eu acho que está valendo, né? É uma característica. E o que vem de novidade? Tá tudo certo. Isso para os artistas, para outros artistas que pensam em algo, realmente não dá para a gente esperar ter aquilo que a gente imagina que a gente, senão a gente não sai do lugar. Então, a gente tem que se adaptar às condições atuais, à nossa realidade, e se for para ser, vai dar certo, e é isso aí, é só ter foco, né, para fazer o que se propõe. E o que vem de novidade aí para 2023? O que a gente pode esperar? Tem novidade. Ó, a gente sempre está mandando exclusividade para vocês, hein? Sempre você está anunciando as novidades. E esse ano tem novidades. A gente tem já projetos encaminhados. A gente tem 2 editais que a gente foi selecionado. Então, nós vamos ter uma websérie, a gente vai continuar com nossas sketches, a gente tem ideia de conteúdos novos também, e sempre incrementando, né? Como o sketch sempre é uma coisa diferente, a gente sempre também pensa em incrementar coisas nelas. Porém, tem uma novidade que é maior, que a gente vai estrear uma peça nova esse ano, dentro desse edital que foi selecionado, chama Variante Afrodite, e também uma websérie, que também do mesmo contexto, que se chama Propagação. Então, antes do meio do ano, a gente já vai ter
a gente já vai ter estreias aí para poder fazer. Ó, que E eu espero que a gente volte com os arrobas. Vamos ver. Eu também espero isso, eu também espero isso. Ainda não. Vamos É. pensar aqui com o nosso amigo aqui. qual que é a também- rede social de vocês? O primeiro, mais importante, o @oficial. em todas as plataformas, TikTok, YouTube, Instagram, Kawaii, o @oficial. Extenso. É. O arroba por extenso, o arroba oficial. Gente, mas aí vamos perguntar pro povo que atrás da blusa de vocês tá o quê? Já assistiu? Já assistiu a arroba hoje? Ô, gente, se deixar, nós vamos ficar o tempo todo aqui proseando. Sim. Então, a família Trem Mineiro quer agradecer de montão vocês terem aceito assim de pronto o nosso convite. Todo mundo, né, da equipe está participando. É muito gostoso. Eu adoro quando eu tô nos meus intervalos, eu entro mais no TikTok. Então, eu assisto vocês lá no TikTok. Sempre que eu posso, eu comento, eu curto, eu salvo. Ótimo. Então, gratidão de montão por vocês terem aceito o nosso convite, trazer um pouquinho da história de vocês e compartilhar tudo isso aqui com a gente. A gente que agradece demais pela oportunidade, demais. Obrigada. E você já premeditou 2 coisas de sketch que vai acontecer hoje. Depois a gente Foi conta. mesmo. Só para você assistir daqui Depois alguns dias. daqui uns dias. Depois a gente Acompanhe. manda e a gente cita, e a gente vai citar. Dá esse incentivo. Acompanhe as nossas redes que vocês vão entender o que é isso aqui que a gente está falando. Beleza, então. Querem mais alguma coisa de encerramento ou nós já podemos agradecer o povo? Obrigada. Só agradecimento a você, a toda a equipe Tremineira, a todo mundo que está aí assistindo, que vai assistir a gente, que está acompanhando a gente nessa trajetória. Muito obrigada, eternamente gratos. Muito obrigado e a gente pretende voltar mais, se vocês quiserem. Pode convidar. Bom, gente, e nesse clima maravilhoso, o programa de hoje vai ficando por aqui. Gratidão ter você com os olhos, as orelhas, tudo coladinho aqui em nós. Aproveita, fortalece as nossas redes sociais, @Trem Mineiro TV. Adiciona a gente no Trenzap, o DDD 31 97519 0147. Semana que vem eu tô de volta. Um cheiro e um queijo. E até a próxima. Beijo. Fui. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau.